São 15h44 agora no horário de Brasília. Pois bem, agora há pouco nós colocamos a participação conosco do nosso convidado. Eu me refiro, portanto, ao Dr. Francisco Thormann. Dr. Francisco, ele é advogado, especializado no direito agrário, portanto, advogado agrarista. Ele também é coordenador do portal agrolei.com. Com ele, nós vamos justamente conversar sobre a questão da propriedade rural, que não pode ser penhorada, ou se é que ela pode ser penhorada para pagar débitos de suas atividades produtivas. Doutor Francisco, seja bem-vindo aqui ao nosso Justiça da Tarde, um 2021 repleto de realizações e êxitos para o senhor. Muito obrigado pela gentileza da atenção, doutor Francisco. Muito obrigado, Walter. De mesma forma, um excelente 2021 para ti e para todos que nos acompanham hoje aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado ao senhor. Pois bem, o STF, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, entendeu que a penhora de propriedade rural não pode acontecer para pagar débitos de suas atividades produtivas. E o nosso objetivo justamente é entender o que vem a ser uma pequena propriedade, de uma média propriedade, de uma grande propriedade, doutor Francisco. Excelente, eu acho que esse é um importante ponto para a gente abordar hoje aqui, é compreender melhor essa decisão, para quem que ela se aplica, por que ela se aplica, enfim. E eu acho importante nós começarmos aqui pela decisão, exatamente pela decisão do Tribunal do STF, que disse o seguinte: a tese que foi fixada é a seguinte: é impenhorável a pequena propriedade rural familiar, e esse conceito é importante, eu já vou comentar por quê, constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 4 módulos fiscais. O que nós temos de elementos muito interessantes aqui? Primeiro é o conceito de pequena propriedade, que não acaba por si só, é o conceito de pequena propriedade rural familiar, ou seja, são dois elementos que têm que estar unidos aqui para nós configurarmos esse imóvel que não é penhorável em decorrente de dívidas da própria atividade produtiva. Bom, para nós entendermos isso, nós temos que ir lá para a Constituição Federal, que expressamente no artigo 15, inciso 26, diz que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos e débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Bom, aqui diz a pequena propriedade rural. E aí o que o STF fez, não só nesse julgamento, mas em vários outros julgamentos, é buscar o conceito de pequena propriedade rural. E esse conceito está na nossa legislação agrária esparsa. São várias legislações, como a lei da reforma agrária, a Lei da Política Nacional da Agricultura Familiar, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que todas essas legislações, elas nos dizem que a pequena propriedade, para sim ser considerada, ela tem que ter até 4 módulos fiscais. Veja, não é uma medida fixa que vale para todo o território nacional. Eu já vou explicar o que são os módulos. Então, nós temos a pequena propriedade, é aquela que vai até 4 módulos fiscais, a média propriedade é aquela que vai de 4 a 15 e a grande é a partir de 15. Mas o que é um módulo fiscal? É uma medida criada pelo INCRA, que foi criada para fins de TR, mas que ela começa a valer como uma medida meio padronizada dentro do território nacional. Cada município tem o seu módulo fiscal, que é uma medida que o INCRA encontra dentro das particularidades do agronegócio de cada município. Ela vai de 5 a 110 hectares. Em grandes cidades, por exemplo, regiões metropolitanas, o módulo fiscal é 5. Por quê? Porque tu não vai ter uma agricultura muito extensiva, tu vai ter uma produção mais de hortas, fruticultura, que demandam um espaço menor. Então, o módulo fiscal nas regiões metropolitanas é 5 hectares. Já lá na Amazônia Legal, por exemplo, ele pode chegar até 110 hectares. Por quê? Porque tu não pode explorar todo o imóvel, tu tem uma reserva legal de 80%, tu precisa de mais espaço para que a atividade seja viável economicamente. Então, em síntese, o que nós podemos dizer é que imóveis que têm até 4 módulos fiscais são impenhoráveis desde que trabalhados pela família do agricultor. Então tem que ter esse elemento, não é, por exemplo, um sítio, algo que ele usa para lazer. Tem que ter o trabalho da família
fazendo cumprir a função social dessa propriedade. Agora, é importante ele perceber isso. O conceito de módulo fiscal, que pode ser acessado. Se você quer saber o módulo fiscal do seu município, eu sugiro que você procure o site do INCRA, que você vai encontrar essa informação lá. Agora, o registro dessa pequena propriedade rural, ela é específica, ela traz pequena propriedade rural ou então propriedade rural familiar. Quer dizer, elas vêm com essas especificações, doutor Francisco? Assim, não precisa estar registrado como propriedade familiar. O que importa é o seu uso efetivo e como tu vai demonstrar isso. Esse caso, por exemplo, foi um processo judicial onde uma empresa que forneceu insumos para essa família estava executando a dívida. Então, dentro do processo, eles demonstraram que eles tinham, a propriedade deles era limitada, estava abaixo desse limite, não precisa de um registro específico para isso, basta fazer o conjunto probatório com as matrículas e as certidões, e eles demonstraram no processo que a família efetivamente atuava nessa área. Agora, o mais importante, que eu não vi muita gente comentando, mas porque nós tivemos já várias decisões do STF nesse sentido da empenhorabilidade da pequena propriedade familiar. Mas esse caso específico, o que diferencia ele dos outros é que o produtor, na verdade, tinha 2 imóveis, ele tinha 2 matrículas. Essas matrículas somadas estavam abaixo do limite dos 4 módulos fiscais. Então, a discussão foi essa. Se, por estar essas matrículas separadas, valeria a empenhorabilidade do imóvel rural, ou se não haveria problema nisso. Então, o que o tribunal disse, o que o STF disse foi, não importa que seja mais de um imóvel, mais de uma matrícula, desde que eles estejam contínuos, que eles sejam lindeiros, e que o somatório desses imóveis não ultrapasse os 4 módulos fiscais, é sim protegido pela empenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, que não se confunde lá com a empenhorabilidade do bem de família, que lá é uma outra característica. Quando você trazer a expressão lindeiro, seria uma propriedade conjugada, ou seja, a primeira propriedade colada com a segunda propriedade, seria isso? Exato. O tribunal, na decisão, eles usaram a expressão contínuos, imóveis contínuos. Lindeiro é a expressão que se usa no interior de imóveis que são vizinhos, estão unidos. Então, há esse requisito que nós temos que observar na decisão. O STF fala em imóveis contínuos. Então, por mais que eles sejam várias matrículas, isso é muito comum no meio rural, que o produtor às vezes vai compra um imóvel do vizinho e acaba não unindo todos numa matrícula só. Então, há que se demonstrar que esses imóveis são contínuos, ou seja, eles acabam formando um grande imóvel, ainda que várias matrículas menores. Ou seja, claro que quando o proprietário rural, né, vai buscar, portanto, um financiamento ou vai realizar suas compras de insumos, não quer dizer que ele está deixando a sua propriedade como uma garantia de que vai realmente pagar a dívida. É exemplo do banco, né, que faz ali o empréstimo, e o que você tem aí para, caso você não honre o seu compromisso? Tem minha terra. Né? Uhum. Quer dizer, esse ponto ele é observado por quem realmente está abrindo crédito para esse proprietário rural familiar, doutor? Olha, essa decisão, e até pela repercussão que ela teve, ela vai mudar o panorama sim. Porque nesse caso específico desse processo que gerou a repercussão, o produtor tinha dado o imóvel rural dele em garantia via hipoteca, ele tinha hipotecado esse imóvel. E foi justamente por isso que o credor executou e disse, bom, você me deu a hipoteca do imóvel, eu vou executar essa hipoteca e não há como agora você dizer que esse imóvel é empenhorável porque você me deu em garantia. E o que o STF vem nos dizer é que, como a empenhorabilidade é um direito indisponível, tanto faz ele ter dado esse imóvel em garantia hipotecária ou não. Prevalece, o mais forte é o direito à proteção desse imóvel para que ele siga tendo a sua função social, que é produzir. E isso é óbvio que vai ter um impacto muito grande no fornecedor de insumos de crédito, porque agora todos os fornecedores sabem que por mais que ele tenha hipoteca do imóvel,
Se for uma pequena propriedade, ele não vai conseguir executar. E isso tem, claro, um impacto muito grande nos próximos negócios que nós vamos ver aí. E quem já foi executado por conta justamente de uma dívida dentro dessa condição de pequeno produtor rural, conseguiria reverter por conta dessa decisão do STF, doutor Francisco? Como ele foi guindado à repercussão, ou seja, é um processo que tem efeitos em todos, vincula aos tribunais, o que eu acredito é que quem tem discussão em andamento vai conseguir se utilizar desse novo julgado nos seus processos, com certeza. Agora, como eu havia te comentado no início, essa matéria não é novidade no STF. O próprio voto do ministro Fachin deixa muito claro que a matéria não chegou pela primeira vez no STF. O STF já enfrentou isso várias vezes. Então, na prática, a maioria dos casos que nós vemos dentro do judiciário, onde se discute isso, já há uma jurisprudência do STF que vai nesse caminho. Claro, essa aqui pode aproveitar muito bem quem está nessa situação que tem mais de um imóvel e totaliza, no somatório desses imóveis todos, acaba não ultrapassando o limite dos 4 módulos fiscais. Quer dizer, esse foi o ponto, né, que você observou, que pouco tem falado, ou seja, então a pessoa era proprietária rural de, vamos colocar aqui de terras, vamos colocar aqui 5 pontos, né, mas de repente tem ali aquele conjunto de lotes conjugados, ou como disse o senhor, né, são lindeiros, mas de repente se não somarem os 4 módulos fiscais, como o senhor nos pontuou, automaticamente esses módulos, ou seja, essas terras não vão poder ser empenhoradas. Esse é o ponto, então, que o senhor acha importante nessa decisão do Supremo, doutor? Exato. Esse é um dos principais pontos que eu percebo, porque, como eu já te comentei, a matéria não é nova no STF. Agora, esse julgado, o trecho que foi emendado ali, ele é muito específico em trazer esses elementos que esses sim são elementos novos, que é a continuidade, quer dizer, mais de um terreno, desde que contínuos com área inferior aos 4 módulos. Então, nós temos esses elementos para trabalhar. É uma pequena propriedade, ou seja, abaixo de 4 módulos, ela é familiar, porque ela é trabalhada pela família, e ela pode ter mais de uma matrícula, pode configurar mais de um imóvel, desde que eles sejam contínuos, é um requisito que está aqui na decisão, e que a área não ultrapasse os 4 módulos fiscais, ou seja, uma decisão muito interessante, mas com vários pequenos detalhes que nós temos que analisar para aplicar no caso concreto. Nós temos menos de um minuto, deixa eu também me permita essa pergunta. Vamos supor, então, que um agricultor familiar que esteja ali com uma dívida e quem quer realmente buscar este crédito sabe que esse proprietário tem 5 módulos fiscais. No caso, ele vai querer penhorar os 5 ou ele pode penhorar 1 e deixar os 4? O que pode acontecer? Isso é uma matéria, como dizer, o caso concreto é que vai nos demonstrar. Mas pensando pela ótica do credor, a partir do momento em que ele demonstra que esse imóvel ele ultrapassa o limite dos 4, ainda que sejam várias matrículas, ele pode vir a buscar a penhora do total do imóvel, porque ele não estaria protegido. Mas já vi decisões, isso é o bonito do direito, já vi decisões que então a penhora deveria recair só sobre o excedente para manter a função social dentro do pequeno imóvel rural. Está muito bem. Doutor Francisco, foi um prazer realmente ter feito essa entrevista com o senhor. Esperamos, claro, dentro da disponibilidade de tempo do senhor, mais vezes o senhor conosco aqui, sempre para levar essas explicações com muita clareza, né, para o nosso ouvinte, principalmente nessa questão agrária, que é muito importante que todos tomem realmente o conhecimento. Agradecemos muito ao senhor por essa gentileza, doutor Francisco. Muito obrigado, Walter. Um grande abraço. Para o senhor também. Nós conversamos com o doutor Francisco Dorman, ele que é advogado agrarista,